A paz do Senhor, meus irmãos. No livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 13, diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. O interessante desta palavra é que o apóstolo Paulo, ele vai citar aqui sobre a armadura, sendo que ele usou o exemplo da armadura do soldado romano. Só que no versículo 13, em específico, ele vai nos dizer algo muito importante. Porque ele vai falar: tomai toda a armadura de Deus, e após ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. A maior dificuldade do homem ou da mulher de Deus não é vencer tudo. É após a vitória permanecer inabalável. Porque se nós pensarmos que a vitória é o ponto final da nossa história, estamos muito enganados. Iremos ter lutas e batalhas diariamente. E o mais importante é que em momento algum poderemos abaixar a guarda. Existem muitas histórias de homens e mulheres de Deus onde enfrentaram batalhas terríveis. E o destino foi trágico, porque não permaneceram firmes depois da vitória. Um exemplo claro é Sansão, porque ele vence um leão com a força do Espírito Santo, e a Bíblia diz que a força foi tão grande que ele rasgou o leão ao meio. Ele venceu a batalha. Mas no dia seguinte, a Bíblia diz que ele está descendo e ele toma o mesmo caminho para ver o corpo do leão. E diante do cadáver do leão, ele agora se depara com um favo de mel. A Bíblia diz que ele pega daquele mel e leva para que os seus pais também pudessem comer com ele. E ele não deixou os seus pais saberem que ele havia tomado aquele mel do corpo do leão. Então, se nós observarmos bem essa história, o leão, ainda que morto, continua vencendo. Porque Sansão, como nazireu, um dos votos era que ele não podia tocar em cadáver. E ao tomar do mel, ele teve que tocar no corpo do leão morto. Então, se nós observarmos bem a recomendação que o apóstolo Paulo vem falando sobre a armadura de Deus, ela se trata de momentos e situações assim. Porque Sansão já havia vencido o leão. Mas por voltar no dia seguinte para ver o destino e o final da história, ele cai naquilo que ele já havia vencido. E quantos homens e mulheres nós não conhecemos desta forma? Pessoas que venceram vício, seja ele qual for. Pessoas que venceram uma situação difícil. E para provar para todos e para si mesmo que já haviam superado, retornam. Simplesmente para provar que daquilo ali não sofre mais o efeito. E é aí que mora o perigo. O apóstolo Paulo estava dizendo: após tomar toda a armadura de Deus e vencer tudo, permanecer inabalável. E ele está falando aqui do resultado que a vitória nos traz. Porque ele é bem claro, após ter vencido tudo. Sabe por que muitos não permanecem inabaláveis? Porque permite com que a vitória venha subir para o coração. Porque permite que a vitória, a glória da vitória, venha alcançar o coração, e com isso ficamos soberbos. Porque quando somos vencedores, automaticamente, se não vigiarmos, o nosso ego ele cresce. E a Bíblia vai dizer que a soberba
ela precede a ruína. Traduzindo, a soberba, ela precede a queda. Então o apóstolo Paulo está sendo bem claro. Após ter vencido tudo, tome cuidado, para que você não fique soberbo com a vitória. Porque muitos homens e mulheres de Deus caíram depois de serem vitoriosos, simplesmente pelo fato de deixarem a soberba e o ego alcançar o seu coração. Que você possa neste dia tomar toda a armadura de Deus e, após ter vencido tudo, assim como o apóstolo Paulo falou, fique firme, permaneça inabalável e, o mais importante, sempre dependente de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, eu te apresento, Senhor, a cada vida que tenha, ó Deus, acompanhado, ó Pai, esta palavra. Eu te peço, Senhor, que possamos, ó Pai, neste dia entender que o segredo, ó Pai, está em depois da vitória. Nos ensina, Senhor, nos dê, ó Pai, um comportamento, ó Pai, digno. Porque quantos, ó Pai, depois de serem mais do que vencedores, têm caído, ó Pai, para a soberba. Quantos, ó Pai, depois de receberem a vitória, têm caído, ó Pai, porque deixaram a soberba chegar no coração. Eu te peço, ó Pai, neste momento, nos ensina, ó Pai, a continuar dependentes de Ti. Mesmo, ó Pai, que a nossa situação mude para melhor. Nos ensine, ó Pai, a continuar buscando em Ti ajuda a todo momento. Mesmo, ó Pai, que o nosso nome, Senhor, venha a ser, ó Pai, exaltado na terra. Eu te peço neste momento, Senhor, continua, ó Pai, trabalhando na nossa vida. Continua, Pai, nos ensinando, ó Pai, a como te buscar, a como te servir. Continua, Pai, sustentando e guardando a nossa casa, a nossa família. E venha, Pai, trabalhar nos esposos. Trabalha, Pai, nas esposas, trabalha nos filhos. Visita, Pai, o lar, visita, Pai, o trabalho do teu povo. Venha, Pai, tocar na saúde, repreenda, Senhor, enfermidade. Repreenda, Pai, depressão, repreenda ansiedade e que possamos, ó Pai, ser mais do que vencedores, porque o Senhor, ó Pai, nos garante a vitória. Então venha, Pai, trabalhar na nossa vida e ser conosco não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz.